Ela olhou para o garçom e gritou na frente de 200 milionários: "Se você tocar esse piano, eu caso com você." Todo mundo riu, até ele começar a tocar. Rafael segurava a bandeja de champanhe com as mãos tremendo ligeiramente quando atravessou o salão principal da mansão Monteiro. Era a festa de aniversário de 40 anos de Paola Monteiro, herdeira de uma das maiores fortunas do país, e ele estava ali servindo os convidados mais ricos e influentes da sociedade. 200 pessoas vestidas com roupas que custavam mais que seu salário anual, conversando sobre negócios milionários, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Rafael tinha 28 anos e trabalhava como garçom havia 3 anos, desde que a vida tinha dado uma virada que ele jamais imaginou. Formado em piano clássico pelo Conservatório Nacional, filho de uma família de classe média que investiu todas as economias na sua educação musical, ele deveria estar tocando em grandes palcos, não servindo drinks para milionários entediados. Mas a vida tinha seus próprios planos. E depois que o pai ficou sem condição de trabalhar por complicações de saúde, Rafael precisou abandonar os sonhos de carreira musical para sustentar a família. Ele se movia pelos grupos de convidados como uma sombra, oferecendo champanhe Dom Perignon e canapés gourmet, mantendo sempre o sorriso profissional que tinha aprendido a usar como máscara. Os ricos nem olhavam para ele direito. Apenas pegavam as taças e continuavam suas conversas sobre investimentos, viagens internacionais e fofocas da alta sociedade. Paola Monteiro estava no centro do salão, deslumbrante em um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos e custava provavelmente o que Rafael ganhava em um ano. Ela era conhecida por sua beleza, sua fortuna e também por sua personalidade forte e às vezes cruel. Aos 40 anos, nunca tinha se casado, sempre alegando que nenhum homem estava à sua altura financeira ou intelectual. "Mais champanhe aqui!" gritou uma das amigas de Paola, uma loira de meia-idade coberta de joias. Rafael se aproximou rapidamente, enchendo a taça dela com a precisão de quem fez aquilo milhares de vezes. "Obrigada, querido", disse a mulher sem nem olhar para ele, continuando sua conversa sobre uma viagem de iate pelo Mediterrâneo. Rafael estava se afastando quando ouviu uma conversa que o fez parar disfarçadamente atrás de uma coluna de mármore. "Paola, você já tem 40 anos", dizia uma morena elegante. "Quando vai se decidir a casar? Não pode ficar solteira para sempre." Paola riu, mas foi um riso sem humor. "Casar com quem, Fernanda? Todos os homens que conheço só querem meu dinheiro. Não existe mais homem de verdade. Homem que conquiste uma mulher pelo talento, pela paixão." "Você é muito exigente", respondeu Fernanda. "Tem dezenas de pretendentes ricos, bonitos, bem-sucedidos. Todos iguais", Paola respondeu, pegando mais uma taça de champanhe. "Homens sem alma, sem arte, sem nada que toque o coração. Meu avô conquistou minha avó tocando piano para ela em serenatas. Era romântico, era real. Hoje em dia, os homens acham que dinheiro resolve tudo." Rafael sentiu uma pontada no peito. Ele sabia tocar piano melhor que 90% dos pianistas profissionais do país, mas ali estava servindo bebidas para pessoas que nem sabiam que ele existia. "Ah, para com isso, Paola", disse outra amiga, uma ruiva que acabava de se juntar ao grupo. "Você romantiza demais o passado. Romance morreu. Hoje é praticidade." "Não concordo", Paola insistiu, a voz ficando mais alta. O champanhe estava fazendo efeito. "Eu ainda acredito que um homem de verdade pode conquistar uma mulher com talento puro. Se aparecesse um homem aqui agora e tocasse piano para mim como meu avô tocava, eu casava com ele na hora." As amigas riram como se ela tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. "Paola, você está bêbada", disse Fernanda gargalhando. "Casar na hora? Você que mal olha para homem pobre? Estou falando sério." Paola bateu o pé, chamando a atenção de outros convidados próximos. "Se aparecesse um homem aqui hoje, agora, e tocasse piano de verdade, com alma, eu casava com ele. Não importa se fosse pobre, rico, qualquer coisa." A conversa estava atraindo cada vez mais pessoas. Um círculo se formou ao redor de Paola, todos curiosos para ver aonde aquela discussão ia dar. Rafael continuava parado atrás da coluna, o coração batendo cada vez mais forte. "Então você está fazendo uma aposta?" perguntou um homem de terno caro, claramente divertido. A Paola Monteiro,
a solteirona mais convicta do país, está apostando que casaria com qualquer um que tocasse piano? Não é qualquer um, Paola corrigiu, mas estava claramente empolgada com a atenção. Tem que tocar de verdade, com emoção, não essa musiquinha de elevador que vocês estão acostumados a ouvir. E onde você vai encontrar um pianista aqui? Riu Fernanda. A única pessoa que toca piano nesta sala é você mesma e mal consegue fazer um arpejo direito. Foi nesse momento que Rafael tomou a decisão mais louca da sua vida. Ele saiu de trás da coluna, atravessou o círculo de pessoas e parou na frente de Paola. Todas as conversas cessaram instantaneamente. Eu posso tocar para a senhora, disse ele, a voz firme apesar do coração disparado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 200 pessoas olhando para um garçom de uniforme que tinha acabado de se oferecer para tocar piano para a mulher mais rica da festa. Paola o encarou como se ele tivesse acabado de falar em uma língua estrangeira. Desculpe, ela disse, a voz carregada de incredulidade. A senhora disse que casaria com qualquer homem que tocasse piano de verdade. Eu sei tocar piano. As risadas começaram baixo e foram crescendo como uma onda. Primeiro foram risinhas abafadas, depois gargalhadas abertas, até que o salão inteiro estava rindo do garçom que achava que podia impressionar Paola Monteiro. Meu Deus, disse Fernanda, secando lágrimas de tanto rir. O garçom acha que sabe tocar piano. Que delícia! Querido, Paola disse, o tom condescendente como se estivesse falando com uma criança. Você deve estar confundindo saber tocar algumas musiquinhas populares com saber tocar piano de verdade. Rafael respirou fundo. Eu tenho diploma do Conservatório Nacional, formação completa em piano clássico. A risada de Paola morreu na garganta. Ela o olhou de cima a baixo, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Você está mentindo, ela disse, mas havia uma ponta de incerteza na voz. Não estou mentindo. E se a senhora quiser fazer a aposta de verdade, não só falar, eu aceito o desafio. O salão ficou em silêncio mortal. Era como se todos estivessem assistindo a um duelo, esperando para ver quem piscaria primeiro. Paola olhou ao redor, vendo todos os olhos cravados nela. Ela tinha acabado de fazer uma declaração pública e agora estava sendo desafiada a cumpri-la por um simples garçom. Você está falando sério? Ela perguntou, a voz mais baixa agora. Completamente sério. A senhora faz a aposta de verdade? Se eu tocar piano como a senhora pediu, com alma e emoção, a senhora casa comigo? As pessoas ao redor começaram a sussurrar animadamente. Era o tipo de drama que aquela gente rica adorava. Algo para quebrar a monotonia das suas vidas privilegiadas. Paola sentiu a pressão de todos os olhares. Ela tinha bebido o suficiente para estar desinibida, mas não o suficiente para não perceber que estava numa encruzilhada. Se recuasse agora, ia parecer covarde. Se aceitasse, estaria apostando sua vida no talento de um garçom desconhecido. Está bem, ela disse finalmente, a voz ecoando pelo salão silencioso. Se você conseguir tocar piano de verdade, não essa musiquinha de bar, mas algo que realmente me emocione, eu caso com você. Um murmúrio de excitação percorreu a multidão. Algumas pessoas já estavam pegando os celulares para filmar o que prometia ser o momento mais constrangedor da festa. Mas, Paola continuou levantando um dedo, se você fizer papel de ridículo, se tocar mal ou se não conseguir me emocionar, você não apenas perde a aposta. Você sai daqui e nunca mais trabalha em nenhum evento da alta sociedade desta cidade. Eu me encarrego pessoalmente disso. Rafael sentiu um frio na barriga, mas não demonstrou. Aceito. E tem mais, Paola disse, claramente empolgada com o poder que sentia. Você vai tocar para todos aqui. Não é só para mim. É para todos os meus convidados. Se alguém não ficar convencido de que você toca de verdade, a aposta não vale. Concordo. Paola sorriu, mas foi um sorriso cruel. Ela estava convencida de que estava prestes a humilhar publicamente aquele garçom pretensioso. Na cabeça dela, não havia possibilidade nenhuma de um homem vestindo o uniforme de garçom conseguir tocar piano a um nível que impressionasse alguém da educação musical dela. Então vamos lá, ela disse, apontando para o piano de cauda Steinway, que ficava no canto do salão. Um instrumento de R$200 mil,
que era mais decoração que qualquer outra coisa. Mostre para todos nós do que você é capaz. O círculo de pessoas se abriu, criando um caminho entre Rafael e o piano. Ele começou a caminhar lentamente, sentindo o peso de 200 pares de olhos sobre ele. Cada passo parecia ecoar no silêncio tenso do salão. Enquanto caminhava, Rafael pensou nos últimos 3 anos da sua vida. Pensou nas noites que ficava acordado ouvindo gravações de grandes pianistas, sonhando com o dia em que voltaria aos palcos. Pensou no pai, em casa, assistindo televisão numa cadeira de rodas, sem saber que o filho estava prestes a jogar tudo numa única apresentação. Chegou ao piano e parou por um momento, as mãos tremendo ligeiramente. Era um Steinway modelo D, o mesmo tipo de piano que ele tocava no conservatório. Um instrumento perfeito, afinado, esperando por alguém que soubesse extrair toda a sua beleza. Rafael se virou para a plateia improvisada e viu Paola no centro, os braços cruzados, um sorriso irônico no rosto. Ela estava absolutamente convencida de que estava prestes a presenciar um desastre musical épico. "Posso saber o que você vai tocar?" ela perguntou, a voz carregada de sarcasmo. Rafael pensou por um momento. Ele podia tocar Chopin, Bach, Rachmaninoff, qualquer um dos grandes mestres. Mas havia uma peça específica que sempre tocava quando precisava se conectar com suas emoções mais profundas. "Moonlight Sonata, de Beethoven", ele respondeu. Terceiro movimento. Algumas pessoas na plateia trocaram olhares. Quem conhecia música clássica sabia que o terceiro movimento da Sonata ao Luar era uma das peças mais tecnicamente desafiadoras do repertório pianístico. Era uma escolha ousada, quase arrogante, para alguém que queria provar seu valor. "Interessante", Paola disse, claramente surpresa com a escolha. "Uma peça muito ambiciosa." Rafael não respondeu. Ele se sentou no banco estofado, ajustou a altura, posicionou as mãos sobre as teclas. Por um momento, fechou os olhos e se conectou com a música que estava prestes a tocar. Era uma peça que falava de tempestade, de paixão, de luta contra as adversidades. Era a história da sua própria vida. Quando abriu os olhos e começou a tocar, a primeira nota cortou o silêncio como um raio. E então, sem aviso, Rafael Martinez deixou de ser um garçom. Ele se transformou no pianista que sempre foi, nas mãos que nasceram para fazer música, na alma que se expressava através de cada tecla pressionada. O salão inteiro prendeu a respiração. As primeiras notas da Moonlight Sonata ecoaram pela mansão com uma perfeição técnica que fez até mesmo os mais céticos pararem de sussurrar. Mas não era apenas técnica. Era emoção pura se transformando em som. E Paola Monteiro, pela primeira vez em 40 anos de vida, sentiu seu coração parar completamente. As primeiras notas da Moonlight Sonata saíram do piano como um sussurro tempestuoso que crescia em intensidade a cada compasso. Rafael não estava apenas tocando as notas escritas por Beethoven 200 anos atrás. Ele estava canalizando toda a sua frustração, toda a sua saudade dos palcos, toda a dor de ter abandonado seus sonhos, transformando tudo isso em música pura. Suas mãos se moviam pelas teclas com uma precisão que fazia parecer que o piano era uma extensão do seu próprio corpo. Cada nota era colocada no lugar exato, com a dinâmica perfeita, criando frases musicais que cortavam o ar do salão como lâminas de cristal. O terceiro movimento da Sonata ao Luar exigia não apenas técnica impecável, mas também uma compreensão profunda da complexidade emocional da peça. Paula estava parada no mesmo lugar onde tinha feito a aposta, mas seu rosto havia mudado completamente. O sorriso irônico tinha desaparecido, substituído por uma expressão de choque crescente. Ela conhecia música clássica o suficiente para reconhecer virtuosismo quando via, e o que estava presenciando não era um garçom tentando impressionar. Era um pianista de verdade, um artista que dominava seu instrumento de uma forma que ela nunca tinha visto ao vivo. As conversas no salão tinham parado completamente. 200 pessoas estavam hipnotizadas pela música que fluía das mãos de Rafael. Dr. Eduardo Sampaio, um dos cardiologistas mais respeitados da cidade e pianista amador nas horas vagas, se aproximou do piano com os olhos arregalados. Ele mesmo tentara tocar aquela peça dezenas de vezes e sabia a dificuldade técnica que ela representava. "Meu Deus",
sussurrou para a esposa. Ele está tocando isso de memória, sem partitura, e com uma interpretação que eu nunca ouvi antes. Fernanda, a amiga de Paola que tinha rido mais alto da aposta, estava com a mão cobrindo a boca, claramente em choque. Paola, ela sussurrou, você sabia que ele tocava assim? Mas Paola não conseguia responder. Ela estava perdida na música, transportada para um lugar que não visitava desde a infância, quando o avô realmente tocava piano para a avó nos serões da família. A música de Rafael não era apenas tecnicamente perfeita. Era emocionalmente devastadora, carregada de uma dor e de uma beleza que ela não sabia que era possível expressar através de um instrumento. Rafael chegou à passagem mais difícil da peça, onde as mãos têm que se mover em velocidades impossíveis, criando uma cascata de notas que soa como água corrente misturada com trovões distantes. Suas mãos voavam pelas teclas sem hesitação, cada dedo cumprindo seu papel na sinfonia complexa que Beethoven havia criado para testar os limites da capacidade humana. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de algumas mulheres na plateia. Marina Albuquerque, esposa de um dos maiores empresários do país, se lembrou da filha que estudara piano e morrera jovem em um acidente. A música de Rafael estava trazendo de volta memórias que ela mantinha guardadas há anos, dores que ela achava que tinha superado. Thomas Monteiro, primo de Paola e herdeiro de outro ramo da família, estava gravando tudo no celular com as mãos tremendo. Ele próprio tinha formação musical e sabia que estava presenciando algo extraordinário. Isso vai virar lenda, pensou. As pessoas vão falar desta noite pelos próximos 20 anos. A música crescia em intensidade, chegando ao clímax emocional da peça. Rafael não estava mais consciente da plateia, do salão luxuoso, da aposta que tinha feito. Ele estava completamente imerso na música, vivendo cada nota como se fosse a última que tocaria na vida. Era como se todos os anos de estudo, toda a paixão reprimida, toda a saudade dos palcos estivesse sendo despejada através das teclas do piano. Paola se encontrou caminhando lentamente na direção do piano, atraída por uma força que não conseguia explicar. Cada passo a levava mais perto da música, mais perto de Rafael, mais perto de uma verdade sobre ela mesma que estava começando a descobrir. Ela nunca tinha ouvido alguém tocar com aquela intensidade emocional, aquela entrega total à arte. Isso não é possível, ela sussurrou para si mesma. Um garçom não pode tocar assim. Mas as evidências estavam ali, diante dos seus olhos e ouvidos. Rafael não era apenas um garçom. Era um músico de nível internacional que, por alguma razão que ela não conseguia compreender, estava trabalhando servindo drinks para os ricos. E ela estava prestes a descobrir que tinha julgado completamente errado tanto o homem quanto a situação. A música entrou na sessão final, onde Beethoven exige que o pianista mantenha a intensidade emocional enquanto executa passagens de uma complexidade técnica brutal. Rafael tocava como se sua vida dependesse daquelas notas, como se todo o seu futuro estivesse sendo decidido naqueles minutos. E, de certa forma, estava mesmo. Dr. Sampaio não conseguia acreditar no que estava vendo. Este homem tem técnica de concertista internacional, sussurrou para outro convidado. Eu já assisti apresentações no Carnegie Hall que não chegavam perto deste nível. O silêncio no salão era absoluto, quebrado apenas pelas notas do piano que ecoavam pelas paredes de mármore. Até os garçons que trabalhavam com Rafael tinham parado suas atividades para escutar. Eles conheciam Rafael há 3 anos como um colega tímido e trabalhador, mas nunca imaginaram que ele carregasse aquele talento escondido. Paola estava agora a apenas 2 metros do piano, perto o suficiente para ver as expressões que passavam pelo rosto de Rafael enquanto ele tocava. Era como assistir a uma tempestade emocional se manifestar através da música. Ela podia ver a dor, a paixão, a saudade, tudo sendo transformado em arte pura. Quem é você? Ela sussurrou, mas as palavras se perderam na música. Rafael se aproximava do final da peça, as últimas páginas onde Beethoven constrói um final apoteótico que desafia tanto a resistência física quanto a capacidade emocional do intérprete. Suas mãos estavam começando a doer, mas ele não podia parar agora. Aquela era sua única chance de mostrar ao mundo quem ele realmente era.
A plateia estava completamente absorvida. Pessoas que tinham vindo à festa esperando uma noite comum de celebração social estavam presenciando um momento de arte pura, algo que a maioria delas nunca tinha experimentado antes. Era como se Rafael tivesse aberto uma porta para um mundo emocional que elas não sabiam que existia. Fernanda se aproximou de Paola por trás, sussurrando no ouvido da amiga. Paola, você vai ter que casar com ele. Não tem como voltar atrás depois disso. Mas Paola não conseguia pensar na aposta naquele momento. Ela estava perdida na descoberta de que tinha passado 40 anos da vida procurando por algo que acabara de encontrar na pessoa menos provável. Não era apenas talento musical. Era autenticidade, era paixão genuína, era a capacidade de transformar dor em beleza. Rafael tocou as últimas notas da sonata ao luar com uma intensidade que fez o piano vibrar. O som ecoou pelo salão, subindo até o teto alto, reverberando pelas paredes, criando um momento de suspensão temporal onde ninguém respirava, ninguém se movia, ninguém ousava quebrar a magia do que tinha acabado de acontecer. Quando a última nota morreu no ar, o silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que qualquer pessoa presente já tinha experimentado. Era o silêncio que só acontece depois de algo transcendente, quando as pessoas precisam de um momento para voltar à realidade, para processar o que acabaram de testemunhar. Rafael manteve as mãos sobre as teclas por alguns segundos, os olhos fechados, respirando fundo. Ele tinha dado tudo de si naquela performance. Não importava mais o que acontecesse a seguir. Ele tinha tocado de verdade pela primeira vez em 3 anos, e isso já valia qualquer consequência. Lentamente, ele abriu os olhos e se virou para a plateia. O que viu o deixou sem palavras. 200 pessoas estavam em pé, aplaudindo com uma intensidade que fazia o salão vibrar. Não eram palmas educadas de evento social. Eram palmas genuínas, emocionadas, o tipo de ovação que se dá para artistas de verdade. Várias pessoas tinham lágrimas escorrendo pelo rosto, outras gritavam, bravo, como se estivessem em uma sala de concertos. Mas foi Paola que mais o surpreendeu. Ela estava parada a 2 metros do piano, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, batendo palmas devagar, mas com uma intensidade que vinha do fundo do coração. Seus olhos estavam fixos nele, e pela primeira vez Rafael viu nela não a milionária arrogante que fizera a aposta, mas uma mulher que tinha acabado de ser tocada por algo muito profundo. Dr. Sampaio se aproximou do piano, ainda aplaudindo. Jovem, isso foi extraordinário. Onde você estudou? Com quem? Como é possível que você esteja trabalhando como garçom? Outras pessoas se aproximaram, querendo cumprimentar Rafael, querendo saber mais sobre ele. Mas ele só tinha olhos para Paola, que continuava parada no mesmo lugar, como se estivesse em transe. Você ganhou, ela disse finalmente, a voz baixa, mas clara o suficiente para ser ouvida por todos ao redor. Você ganhou a aposta. O salão explodiu em comentários animados. As pessoas estavam em choque não apenas com a performance musical, mas com a realização de que Paola Monteiro, a solteirona mais convicta da alta sociedade, havia acabado de concordar em casar com um garçom. Rafael se levantou do banco do piano, as pernas ainda tremendo da adrenalina. Ele olhou diretamente nos olhos de Paola e viu ali algo que não esperava. Respeito genuíno. Eu não toquei para ganhar uma aposta, ele disse, a voz firme. Eu toquei porque é isso que eu sou. É isso que eu sempre fui, mesmo quando o mundo não deixava eu ser. Paola assentiu lentamente, como se finalmente entendesse algo fundamental sobre a vida, sobre as pessoas, sobre ela mesma. Eu sei, ela sussurrou. E agora eu quero conhecer quem você realmente é. A festa continuou, mas tinha mudado completamente de atmosfera. Os convidados se dividiam entre grupos animados discutindo o que acabaram de presenciar e pessoas que se aproximavam de Rafael querendo conhecê-lo melhor. Paola tinha pedido para que ele a acompanhasse até a biblioteca particular da mansão, longe do tumulto do salão principal. Era uma sala elegante com estantes de mogno do chão ao teto, repletas de livros que poucos liam, mas que davam um ar de sofisticação ao ambiente. Paola fechou a porta atrás deles e por um momento ficaram em silêncio, o peso do que tinha acabado de acontecer pairando entre eles.
Rafael Martinez, ela disse finalmente lendo o nome no crachá dele. Este é seu nome verdadeiro? É sim. Ele estava ainda vestindo o uniforme de garçom, mas algo na postura dele tinha mudado. A performance no piano tinha despertado uma confiança que estava adormecida há anos. Me conta sua história. De verdade. Como um pianista formado pelo Conservatório Nacional termina servindo drinks na minha festa? Rafael se sentou em uma das poltronas de couro e Paola fez o mesmo, mas mantendo distância. Ele respirou fundo antes de começar. Meus pais investiram tudo na minha educação musical. Venderam a casa, pegaram empréstimos, trabalharam duplo para me manter no conservatório. Eu era considerado um dos alunos mais promissores da minha turma. Tinha tudo para ter uma carreira internacional. Paola escutava em silêncio, começando a entender a dimensão da tragédia pessoal que estava por trás daquele talento desperdiçado. No último ano do curso, meu pai teve uma condição na coluna que o deixou sem condições de trabalhar. Perdemos a renda principal da família. Minha mãe tentou sustentar a casa sozinha, mas não conseguia pagar nem as contas básicas, quanto mais os remédios do meu pai. Rafael pausou, as memórias ainda dolorosas. Eu tive que escolher entre terminar meu curso e deixar minha família passar necessidade, ou abandonar a música para trabalhar e sustentar a casa. Não foi uma escolha difícil. Família vem primeiro. Paola sentiu uma pontada no peito. Ela que sempre teve tudo, que nunca precisou abrir mão de nada, estava ouvindo a história de alguém que sacrificou seus sonhos pelos pais. E você nunca mais tocou? Tocava escondido às vezes quando conseguia acesso a algum piano, mas trabalhar como garçom consome muito tempo e energia. Aos poucos fui perdendo a prática, a confiança. Comecei a acreditar que talvez aquela vida não fosse mesmo para mim. 3 anos desperdiçados. Paola murmurou mais para si mesma. Não foram desperdiçados. Rafael corrigiu. Meu pai está vivo. Minha mãe não passou fome. Conseguimos manter a dignidade da família. Valeu cada sacrifício. A resposta deixou Paola sem palavras. Ela que sempre julgou as pessoas pelo status social, pelo dinheiro, pela posição, estava diante de alguém que media sucesso de forma completamente diferente. Por que você aceitou minha aposta? Ela perguntou. Você sabia que podia dar errado, que podia se humilhar na frente de todos. Rafael sorriu pela primeira vez desde que entraram na biblioteca. Porque há 3 anos eu não ouvi alguém falar de música com paixão como você falou. Quando você disse que casaria com um homem que tocasse de verdade, com alma, eu soube que você entendia o que música significa. E eu precisava tocar para alguém que entendesse. A Paola se levantou e começou a andar pela biblioteca, tentando processar tudo o que estava ouvindo. Sua vida inteira ela tinha procurado por homens com formação superior, patrimônio, influência social. E ali estava alguém com mais talento e caráter que qualquer um dos pretendentes ricos que ela conhecera. Rafael, você percebe que nossa aposta foi feita na frente de 200 pessoas? Que metade da alta sociedade desta cidade estava assistindo? Percebi. E você percebe que agora todo mundo vai esperar que eu realmente case com você? Rafael ficou sério. Paola, eu não fiz aquilo para forçar você a alguma coisa. Se você quiser esquecer a aposta, eu entendo. Não vou criar problema para você. A resposta surpreendeu Paola. Ela esperava que ele tentasse pressioná-la, que usasse a situação a favor dele. Mas Rafael estava oferecendo uma saída, mesmo depois de ter dado tudo de si na performance. Você não quer se casar comigo? Ela perguntou. E ficou surpresa ao perceber que estava genuinamente curiosa sobre a resposta. Eu nem te conheço direito. Rafael respondeu com honestidade brutal. Sei que você é rica, bonita, influente, mas não sei quem você é de verdade por baixo de tudo isso. Paola parou de andar. Ninguém nunca tinha falado com ela daquela forma. Todos os homens que conhecia ficavam deslumbrados com sua fortuna e posição social. Rafael era o primeiro que deixava claro que isso não o impressionava. E se eu te dissesse que eu também não sei quem eu sou de verdade? Ela perguntou baixinho. Foi a vez de Rafael ficar surpreso. Como assim? Eu passei 40 anos da minha vida sendo a herdeira Monteiro, a mulher rica, poderosa, independente. Mas há tantos anos que interpreto esse papel que às vezes não sei onde termina a personagem e onde começo eu. Ela se sentou novamente, mais perto dele desta vez. Quando você tocou ali,
eu senti alguma coisa que não sentia desde criança. Autenticidade, verdade, paixão real por alguma coisa. E o que isso significa? Significa que talvez nós dois precisemos descobrir quem realmente somos e talvez possamos fazer isso juntos. Do lado de fora da biblioteca, eles podiam ouvir o burburinho da festa continuando. As pessoas ainda comentavam animadamente sobre a performance, sobre a aposta, sobre o que ia acontecer agora. Paula, Rafael disse, eu preciso que você saiba uma coisa. Se formos mesmo tentar alguma coisa, não vai ser fácil. Eu não tenho dinheiro, não tenho posição social, não posso te oferecer o estilo de vida que você está acostumada. E eu preciso que você saiba que tenho 40 anos, uma personalidade forte e uma reputação de ser difícil de lidar. Ela respondeu, não sou a mulher romântica dos seus sonhos. Rafael riu. Eu não toco piano para mulheres românticas. Toco para mulheres de verdade. Naquele momento, alguém bateu na porta da biblioteca. Era Fernanda, a amiga de Paola, claramente ansiosa. Paola, desculpa interromper, mas tem jornalistas aqui fora. Alguém filmou tudo e já postou nas redes sociais. A história está se espalhando rapidamente. Paola e Rafael se entreolharam. A situação tinha acabado de ficar muito mais complicada. Que tipo de jornalistas? Paola perguntou. Revista de fofocas, coluna social, até um canal de notícias. Todo mundo quer saber sobre a aposta e se vocês vão mesmo se casar. Rafael passou a mão pelo cabelo. Isso é loucura. Bem-vindo ao meu mundo. Paola disse com um sorriso irônico. Uma vez que você entra na mira da mídia social, não tem mais vida privada. Fernanda entrou na biblioteca e fechou a porta atrás de si. Paola, você precisa decidir o que vai falar para eles. Se vai confirmar o casamento, se vai desmentir, se vai pedir tempo. Mas tem que ser algo consistente. E se eu confirmar? Paola perguntou, olhando diretamente para Rafael. Então vai ter que ser um casamento de verdade, Fernanda respondeu. A mídia vai acompanhar cada passo. Não dá para fingir. Rafael se levantou. Paola, isso é grande demais. Sua vida, sua reputação, sua família. Você não pode tomar uma decisão assim por impulso. Não é impulso, ela disse também se levantando. É a primeira decisão real que tomo em anos. A primeira vez que sigo meu coração em vez da minha cabeça. Seu coração? Rafael perguntou surpreso. Quando você tocou ali, eu não vi um garçom tentando ganhar uma aposta. Eu vi um homem que transformou 3 anos de dor em algo belo. Alguém que sacrificou seus sonhos pela família. Alguém que tem mais caráter em um dedo que a maioria dos homens que conheci na vida inteira. Fernanda olhava de um para o outro como se estivesse assistindo a um filme. Paola, você está falando sério? Estou. Mas só se o Rafael concordar. Porque se formos fazer isso, vai ser real. Não vai ser teatro para a mídia ou pressão social. Vai ser 2 pessoas tentando construir alguma coisa verdadeira juntas. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, pensando em tudo que aquela decisão implicava. Sua vida ia mudar completamente. Ele ia passar de garçom anônimo para marido de uma das mulheres mais ricas do país. Mas mais que isso, ele ia ter a chance de descobrir quem Paola realmente era por trás de toda a fortuna e fama. Tem uma condição, ele disse finalmente. Qual? Eu não vou largar meu trabalho de uma hora para outra. Não vou virar um marido troféu sustentado pela esposa. Quero tempo para reconstruir minha carreira musical do jeito certo, mas até lá preciso manter minha independência. Paola sorriu. Aceito. Mas eu também tenho uma condição. Fala. Você vai tocar para mim sempre que eu pedir. Porque depois do que ouvi hoje, não posso mais viver sem ouvir você tocar. Rafael estendeu a mão para ela. Então temos um acordo. Paola pegou a mão dele e pela primeira vez em 40 anos, sentiu que estava tomando uma decisão que vinha do coração, não da cabeça. Vamos lá fora enfrentar os jornalistas, ela disse. E anunciar que a aposta mais maluca da história da alta sociedade vai virar o casamento mais improvável do século. Quando saíram da biblioteca de mãos dadas, o salão explodiu em aplausos novamente. Desta vez não era pela música, era pela coragem de 2 pessoas que decidiram apostar no amor verdadeiro, mesmo sabendo que o mundo inteiro estaria assistindo. Os próximos dias foram um furacão de atenção midiática que nenhum dos 2 estava preparado para enfrentar.
O vídeo da performance de Rafael tinha viralizado nas redes sociais, acumulando milhões de visualizações em menos de 24 horas. Jornalistas cercavam a mansão Monteiro, revistas disputavam entrevistas exclusivas e o telefone de Paola não parava de tocar. Rafael continuou trabalhando normalmente na empresa de eventos, mas agora era reconhecido onde quer que fosse. Clientes pediam especificamente por ele, não para servir drinks, mas para tocar piano. Outros garçons o olhavam com uma mistura de admiração e inveja, sem entender como a vida dele tinha mudado tanto da noite para o dia. "É surreal", ele disse para Paola durante um almoço discreto em um restaurante nos arredores da cidade, longe dos paparazzi. "Ontem eu era invisível. Hoje todo mundo quer saber minha opinião sobre música clássica." Paola mexia distraidamente na salada, claramente preocupada. "Rafael, minha família quer te conhecer. E quando eu digo que querem te conhecer, na verdade querem te investigar. Contratar detetives, verificar seu histórico, sua família, suas finanças." "E isso te incomoda?" "Me incomoda que eles achem que precisam proteger minha fortuna de você. Como se eu não soubesse tomar minhas próprias decisões." Rafael riu, mas sem humor. "Eles não estão errados em suspeitar. Do ponto de vista deles, eu apareço do nada. Conquisto a herdeira com uma música e pronto, estou dentro da família." "É exatamente o que um golpista faria. Mas você não é um golpista. Como você pode ter certeza? Você me conhece há uma semana." Paola parou de mexer na comida e o olhou diretamente. Porque um golpista não teria oferecido uma saída da aposta. Não teria insistido em manter o emprego. Não teria tocado daquele jeito com aquela verdade toda. Naquela noite, eles jantaram na mansão com a família de Paola. Estava na mesa o pai dela, Roberto Monteiro, um homem de 70 anos que construiu o império financeiro da família. A mãe, Eleonora, elegante e calculista. E o irmão mais novo, Carlos, que administrava uma das empresas do grupo. O jantar começou tenso, com Rafael claramente desconfortável no ambiente luxuoso e a família avaliando cada palavra, cada gesto dele. Roberto foi direto ao ponto. "Rafael, vou ser franco com você. Minha filha nunca demonstrou interesse real por nenhum homem em 40 anos. De repente aparece você e ela quer se casar. Me perdoe a desconfiança, mas preciso entender suas motivações." "Papai", Paola começou, mas Rafael a interrompeu. "Está certo ele desconfiar", Rafael disse, a voz calma. "Se eu fosse pai de uma herdeira, também desconfiaria. Posso responder qualquer pergunta que quiserem fazer." Eleonora se inclinou ligeiramente para a frente. "Quantos relacionamentos sérios você já teve?" "2. Um na época do conservatório, que terminou quando abandonei o curso. Outro há 2 anos, com uma professora, que terminou porque ela queria alguém com mais estabilidade financeira." "Você já foi casado?" "Não." "Filhos?" "Não." Carlos, que havia ficado quieto até então, fez a pergunta mais direta. "Quanto você ganha como garçom?" 2.500 por mês mais gorjetas. Sustento meus pais e ainda sobra alguma coisa para economizar." Roberto arqueou as sobrancelhas. "E você acha que está preparado para o estilo de vida da minha filha?" "Não estou." Rafael respondeu sem hesitar. "E não quero estar. Não quero que Paola mude minha vida. Quero que nós construamos uma vida nova juntos." A resposta surpreendeu toda a família. Eles esperavam que ele tentasse se adaptar ao mundo deles, não que propusesse algo diferente. "Explique melhor", disse Roberto. Rafael respirou fundo. "Paola tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tem a única coisa que o dinheiro não compra. Alguém que a ame por quem ela é, não pelo que ela tem. E eu tenho talento musical, caráter, capacidade de trabalho, mas não tenho recursos para desenvolver minha carreira. Juntos, podemos ter algo que nenhum de nós teria sozinho." Eleonora trocou um olhar com o marido. Era uma resposta inteligente, mas também perigosa. Mostrava que Rafael tinha pensado estrategicamente sobre o relacionamento. "E se a paixão passar?" ela perguntou. "E se daqui a 2 anos vocês perceberem que não tem nada em comum além da música?" Foi Paola quem respondeu. "Então vamos nos separar. Mas pelo menos vamos ter tentado algo real, em vez de eu continuar fingindo que não preciso de ninguém." O jantar continuou com perguntas sobre a formação de Rafael, sua família, seus planos futuros. Ele respondeu tudo com honestidade,
sem tentar impressionar ou se diminuir. Quando a noite terminou, a família não estava convencida, mas estava intrigada. Ele é diferente do que eu esperava, Roberto admitiu para Eleonora quando ficaram sozinhos. Mais inteligente, mais direto. Mas isso me preocupa mais ainda. Por quê? Porque se ele fosse apenas interesseiro, seria fácil de desmascarar. Mas se for genuíno, Paola vai se apaixonar de verdade. E aí não vamos conseguir protegê-la. Enquanto isso, Rafael voltava para seu pequeno apartamento na zona norte da cidade, onde morava com os pais. A diferença entre a mansão Monteiro e sua casa era chocante. 2 quartos, uma sala pequena, móveis simples, mas bem cuidados. Como foi? Perguntou Dona Maria, sua mãe, uma mulher de 60 anos que trabalhava como costureira. Complicado, Rafael respondeu, se sentando no sofá ao lado do pai, que assistia o noticiário na televisão. Filho, disse seu Antônio, você tem certeza do que está fazendo? Essa moça vive em um mundo muito diferente do nosso. Eu sei, pai, mas quando a gente se conecta através da música, esses mundos diferentes parecem detalhes pequenos. E quando não estiver tocando piano? Dona Maria perguntou. Como vocês vão conversar? Sobre o quê? Ela nunca precisou trabalhar, nunca passou dificuldade, nunca lutou por nada. Rafael ficou em silêncio, pensando nas palavras da mãe. Era verdade que ele e Paola vinham de universos completamente diferentes. Mas havia algo na forma como ela reagiu à música dele. Algo na vulnerabilidade que ela mostrou na biblioteca, que o fazia acreditar que existia uma pessoa real por baixo de todo aquele privilégio. Talvez seja hora de descobrir quem ela é quando não está sendo a herdeira Monteiro, ele disse finalmente. Na semana seguinte, Rafael propôs algo inusitado para Paola. Passar um dia inteiro longe da mansão, longe dos jornalistas, longe do mundo dela. Um dia comum na vida dele. Acordar às 6 da manhã, tomar café na padaria da esquina, andar de ônibus, almoçar num restaurante por quilo, ele disse. Quero ver como você se comporta no meu mundo. Paola aceitou o desafio, mas ficou nervosa. Ela não andava de transporte público há décadas, não sabia quanto custava uma passagem de ônibus. Nunca tinha comido num restaurante por quilo. O dia começou cedo. Rafael chegou à mansão às 6 da manhã e encontrou Paola pronta, vestida com jeans e tênis, tentando parecer comum. Mas até tentando ser simples, ela chamava a atenção pela postura, pelo corte de cabelo caro, pelos acessórios discretos, mas claramente caros. Primeira parada, padaria, Rafael disse, oferecendo o braço. Eles caminharam 3 quarteirões até uma padaria pequena e movimentada, onde Rafael cumprimentou o dono pelo nome e pediu o de sempre. Pão francês, café com leite e queijo Minas. Paola pediu a mesma coisa, mas ficou visivelmente desconfortável com o ambiente barulhento e informal. Relaxa, Rafael disse, notando a tensão dela. Ninguém aqui liga para quem você é. Mas estava enganado. Uma jovem que trabalhava na padaria reconheceu Paola dos jornais e sussurrou para as colegas. Em minutos, eles eram o centro das atenções discretas de todo o estabelecimento. É estranho, Paola admitiu quando saíram. Não consegui relaxar nem por um segundo. Estava pensando no que as pessoas estavam achando, se estava me comportando adequadamente. E eu passo a vida inteira me sentindo assim no seu mundo, Rafael respondeu. A diferença é que você pode voltar para sua bolha. Eu tenho que me adaptar ou ficar de fora. Pegaram o ônibus para o centro da cidade. Paola não sabia onde passar o cartão, onde se sentar, como pedir parada. Rafael a guiou pacientemente, mas ela estava claramente fora do elemento dela. Isso é mais difícil do que imaginei, ela admitiu quando desceram. Não é só questão de dinheiro, é questão de códigos sociais que eu nunca aprendi. Passaram a tarde caminhando pela cidade, entrando em lojas que Paola nunca tinha visitado, comendo num restaurante por quilo onde ela ficou fascinada com o conceito de se servir sozinha. É liberador, ela disse, balanceando a comida no prato. Ninguém está me servindo, ninguém está antecipando minhas necessidades. Eu tenho que decidir o que eu quero. É assim que o resto do mundo vive, Rafael disse, decidindo o que quer a cada momento. No final do dia, eles se sentaram num banco da praça central, observando as pessoas passarem. Paola estava exausta, mas havia algo diferente na expressão dela.
Rafael, posso te fazer uma pergunta honesta? Claro. Você acha que nós dois temos chance real de dar certo? Depois de hoje, vendo como eu sou desajeitada no seu mundo? Rafael pensou por um momento antes de responder. Eu acho que você está tentando encaixar no meu mundo em vez de criarmos um mundo nosso. Não precisa virar uma pessoa comum. Precisa descobrir quem você é quando pode escolher. E se eu não souber escolher? Então vamos aprender juntos. Porque eu também não sei como ser marido de uma milionária. Vamos descobrir isso no caminho. Paola sorriu, e pela primeira vez em dias pareceu relaxada de verdade. Está bem, mas amanhã você vem comigo num evento beneficente. Quero ver como você se sai no meu mundo sem estar servindo bebidas. Rafael riu. Aceito, mas com uma condição. Qual? Se eu sobreviver ao evento beneficente sem fazer papel de ridículo, nós marcamos o casamento de verdade. Paola o olhou nos olhos, vendo a seriedade por trás da brincadeira. E se você fizer papel de ridículo? Então eu mesmo desisto da aposta e você fica livre. Eles apertaram as mãos ali no banco da praça, selando um acordo que decidiria o futuro dos dois. Amanhã seria o teste final para descobrir se dois mundos tão diferentes podiam se tornar um só. O evento beneficente era no hotel mais luxuoso da cidade, um jantar para arrecadar fundos para crianças carentes. Paola havia escolhido a dedo aquela ocasião porque seria o teste definitivo. Rafael teria que interagir com a elite, fazer conversas sociais, demonstrar que podia ser mais que apenas um pianista talentoso. Rafael chegou de smoking alugado, claramente desconfortável com a formalidade, mas determinado a provar que podia pertencer àquele mundo quando necessário. Paola estava deslumbrante em um vestido azul marinho, e quando eles entraram juntos no salão, todas as conversas pararam por alguns segundos. Respiração funda. Paola sussurrou no ouvido dele. Seja você mesmo, mas seja a melhor versão de você mesmo. A primeira hora foi tortuosa. Rafael foi apresentado para dezenas de pessoas cujos nomes ele esquecia imediatamente, tendo que fingir interesse em conversas sobre mercado financeiro, política internacional e fofocas da alta sociedade. Ele se sentia como um ator interpretando um papel que não dominava. E aí, Rafael? Disse um empresário do ramo imobiliário. Qual sua opinião sobre os novos investimentos em fundos de private equity? Rafael ficou em silêncio por um momento, sentindo o suor frio na testa. Paola se preparou para intervir, mas ele a surpreendeu. Para ser honesto, não entendo nada de private equity. Rafael respondeu com um sorriso. Mas se quiser saber sobre como transformar emoção em música, aí posso ajudar. Em vez de se ofender, o empresário riu. Honestidade. Que refrescante. Me fala então, como é que funciona isso de transformar emoção em música? Rafael relaxou visivelmente. Estava de volta ao território dele. Por 15 minutos, ele explicou para um círculo crescente de pessoas como a música clássica funciona, como cada compositor teve seu estilo influenciado pelas experiências pessoais, como a interpretação pode mudar completamente o significado de uma peça. Fascinante, disse uma senhora que Rafael não conseguia identificar, mas que claramente era importante pelo jeito como todos a ouviam. Você poderia nos dar uma demonstração? O salão tinha um piano de cauda no palco, decorativo como na festa de Paola. Rafael olhou para ela que assentiu encorajadoramente. Que tipo de demonstração? Escolha alguém aqui e toque algo que represente a personalidade dessa pessoa, a senhora sugeriu. Improvise. Era um desafio arriscado. Rafael olhou ao redor do salão, estudando os rostos, tentando captar a essência das pessoas presentes. Seus olhos pararam numa mulher mais jovem, claramente tímida, que estava encostada numa coluna tentando passar despercebida. A senhora ali, ele disse, apontando discretamente. Posso tocar algo para ela? A mulher ficou vermelha quando todos se viraram para olhá-la. Era filha de um dos maiores industriais do país, conhecida por ser extremamente reservada e raramente aparecer em eventos sociais. Rafael subiu ao palco e se sentou ao piano. Estudou a mulher por alguns segundos, notando a postura defensiva, o jeito como ela evitava contato visual, mas também a inteligência clara nos olhos dela. Começou a tocar uma melodia suave, quase sussurrada,
que crescia gradualmente em confiança e beleza. Era como se estivesse contando a história de alguém que tinha muito a oferecer, mas estava com medo de se mostrar. A música tinha momentos de hesitação, de recuo, mas sempre voltava mais forte, mais determinada. Quando terminou, a mulher estava com lágrimas nos olhos. "Como você soube?" ela perguntou, a voz embargada. "Soube o quê?" Rafael perguntou, genuinamente curioso. "Que eu escrevo poesias em casa, mas nunca mostro para ninguém. Que eu sonho em publicar um livro, mas não tenho coragem. Como você viu isso só olhando para mim?" O salão ficou em silêncio. Era como se Rafael tivesse acabado de fazer mágica, lendo a alma de alguém através da música. "A música vê o que está por baixo da superfície", ele respondeu simplesmente. "Todo mundo tem uma melodia própria. Às vezes só precisa de alguém para tocar ela." A partir daquele momento, a noite mudou completamente. As pessoas não estavam mais testando Rafael ou tentando encontrar defeitos nele. Estavam genuinamente interessadas em conhecê-lo, em entender seu talento, em ouvir suas histórias. Paola o observava de longe, impressionada. Rafael não tinha tentado fingir que entendia do mundo deles. Em vez disso, tinha mostrado que tinha algo único para oferecer. E as pessoas estavam respondendo a essa autenticidade de uma forma que ela nunca tinha visto em eventos sociais. "Seu noivo é extraordinário", disse a senhora que tinha sugerido a demonstração. Paola descobriu depois que era uma crítica de arte respeitada internacionalmente. "Ele tem um dom raro. Consegue conectar arte com humanidade. Isso não se ensina, não se compra." Durante o jantar, Rafael se encontrou sentado entre um banqueiro suíço e a esposa de um senador, conversando naturalmente sobre temas que ia descobrindo ao longo da noite. Não fingia entender de política ou economia, mas fazia perguntas inteligentes e relacionava tudo com suas próprias experiências. "É interessante", disse o banqueiro, "como você consegue encontrar paralelos entre música e negócios. Nunca tinha pensado em investimentos como composição. Tudo na vida tem ritmo", Rafael explicou. "Negócios, relacionamentos, até conversa. A diferença é que na música, a gente conscientemente cria harmonia. Na vida, muitas vezes a gente deixa o caos tomar conta." A esposa do senador, uma mulher educada, mas visivelmente entediada com a vida social, se animou pela primeira vez na noite. "Você está dizendo que poderíamos aplicar princípios musicais em outras áreas da vida? Por que não? Escutar mais que falar é como dar espaço para os outros instrumentos brilharem. Saber quando acelerar e quando diminuir o ritmo numa conversa é como controlar o andamento de uma música." Paola escutava de longe, cada vez mais impressionada. Rafael não estava tentando impressionar ninguém com conhecimento que não tinha. Estava sendo genuinamente ele mesmo, e isso estava funcionando melhor que qualquer estratégia social sofisticada. No final da noite, quando todos estavam indo embora, o organizador do evento se aproximou de Rafael. "Jovem, você tocaria no nosso próximo evento beneficente? Não como entretenimento, mas como artista principal. Podemos pagar bem e seria uma excelente oportunidade para sua carreira." Era a primeira oferta profissional que Rafael recebia em 3 anos. Ele olhou para Paola, que estava radiante de orgulho. "Aceito", ele disse, "mas com uma condição. Quero tocar uma peça que dedico à mulher que me fez voltar a acreditar na música." 3 outras pessoas se aproximaram com ofertas similares. Uma produtora de eventos culturais, um diretor de conservatório e até mesmo um empresário que queria contratar Rafael para tocar em eventos corporativos de alto nível. No carro, voltando para casa, eles ficaram em silêncio por um tempo, processando a noite. "Você passou no teste", Paola disse finalmente. "Qual teste?" "O teste de descobrir se você consegue ser você mesmo no meu mundo." "E consegue. Melhor ainda, consegue fazer meu mundo se tornar mais interessante." Rafael pegou a mão dela. "Paola, você quer mesmo se casar comigo? De verdade? Não por causa da aposta, não por causa da pressão da mídia, mas porque quer." Ela parou o carro na beira da estrada e se virou para ele. "Rafael, eu passei 40 anos esperando alguém que me visse além do dinheiro. Alguém que trouxesse música para a minha vida. Alguém que me desafiasse a ser melhor. Você é tudo isso."
E eu passei 28 anos acreditando que tinha que escolher entre a música e a vida prática. Você me mostrou que posso ter os dois. Eles se beijaram ali, na beira da estrada, selando não apenas um acordo ou uma aposta, mas um compromisso real entre duas pessoas que tinham encontrado algo genuíno uma na outra. As semanas seguintes foram uma mistura de preparativos para o casamento e planejamento da nova carreira de Rafael. Com as conexões que Paola abriu e o talento que ele demonstrou no evento beneficente, propostas começaram a aparecer quase diariamente. Não quero que você use apenas suas conexões, Rafael disse numa manhã quando eles revisavam os convites que tinha recebido. Quero ganhar meu espaço pelo mérito. E você vai ganhar, Paola respondeu. Eu só abri as portas. Quem vai mantê-las abertas é seu talento. Rafael voltou a estudar música seriamente, contratando um professor renomado e praticando até 6 horas por dia. Suas mãos, que tinham perdido um pouco da agilidade durante os anos servindo mesas, gradualmente recuperaram a destreza técnica. 3 meses depois, o casamento aconteceu na mansão Monteiro, mas foi completamente diferente de qualquer festa que já tinha sido realizada ali. Em vez de um evento pomposo da alta sociedade, foi uma celebração que misturava os dois mundos dos noivos. Rafael insistiu que seus pais fossem tratados como família da noiva, e Dona Maria acabou se tornando amiga íntima de Eleonora, as duas descobrindo que tinham muito mais em comum do que imaginavam. Seu Antônio e Roberto Monteiro passaram horas conversando sobre música, descobrindo que ambos tinham frustrados sonhos artísticos na juventude. Sabe, Roberto disse para o pai de Rafael durante os preparativos. Eu sempre quis tocar violino quando era jovem. Meu pai achou que era perda de tempo, que eu deveria focar nos negócios. E eu sempre quis que meu filho fosse músico, seu Antônio respondeu. Quando vi que ele tinha talento, investi tudo o que tinha na educação dele. Não me arrependo nem um segundo. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Rafael tocou o piano durante a entrada de Paola, uma composição original que ele havia escrito para ela, intitulada Descoberta. Era uma música sobre duas pessoas encontrando algo inesperado uma na outra, sobre amor que cresce através do entendimento mútuo. Quando Paola apareceu no topo da escadaria, vestida com um vestido simples, mas elegante que ela mesma havia escolhido sem consultores de moda, Rafael sentiu que o coração ia parar. Não era apenas a beleza física dela, mas a forma como ela sorria, como caminhava, como olhava diretamente para ele como se não houvesse mais ninguém no mundo. A música que ele tocava crescia em intensidade conforme ela se aproximava, cada nota refletindo a emoção que sentia ao vê-la caminhando em sua direção para se tornar sua esposa. Quando chegou a hora dos votos, Paola falou primeiro. Rafael, você me ensinou que coragem não é não ter medo. É fazer o que precisa ser feito mesmo tendo medo. Você teve coragem de aceitar minha aposta maluca, coragem de me mostrar quem você realmente é, coragem de construir uma ponte entre nossos mundos diferentes. Prometo ter a mesma coragem para construir nossa vida juntos. Prometo apoiar seus sonhos como você apoiou os meus, mesmo quando eu não sabia quais eram meus sonhos de verdade. Rafael respirou fundo antes de falar. Paola, você me ensinou que talento sem oportunidade é apenas potencial desperdiçado, mas talento com amor é capaz de mudar vidas. Você não apenas me deu uma segunda chance na música, me deu uma segunda chance de ser quem eu realmente sou. Prometo que nossa vida junto será como uma sinfonia, às vezes suave, às vezes intensa, mas sempre harmoniosa. Prometo que vou amar você não apenas nos dias fáceis, mas especialmente nos dias difíceis, quando precisarmos lembrar um do outro por que escolhemos estar juntos. Quando foram declarados marido e mulher, o salão explodiu em aplausos, mas desta vez não era pela surpresa de uma aposta cumprida. Era pela alegria genuína de ver duas pessoas que tinham encontrado algo real uma na outra. A festa continuou até o amanhecer, com Rafael tocando piano em diversos momentos da noite, mas agora não como entretenimento contratado ou para cumprir uma aposta. Tocava como artista, como marido, como alguém que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. Durante a festa, houve um momento especial quando Rafael chamou seus pais ao piano. Dona Maria, que havia estudado canto na juventude, mas abandonou depois de casar, cantou uma música brasileira antiga,
enquanto Rafael a acompanhava. Não havia uma pessoa sequer no salão que não estivesse emocionada com a simplicidade e beleza daquele momento. Esta é a minha família agora, Paola sussurrou para Fernanda, que estava ao lado dela. E eu nunca me senti tão completa. 6 meses depois, Rafael estava se preparando para seu primeiro concerto solo em uma das salas mais prestigiosas da cidade. Paola havia usado sua influência para abrir portas, mas o talento dele é que mantinha essas portas abertas. Ele voltou a estudar seriamente, contratou um professor renomado e passou meses se preparando para aquele momento. Nervoso? Paola perguntou, ajustando a gravata dele no camarim. Aterrorizado, Rafael admitiu. É diferente de tocar numa festa. Aqui as pessoas pagaram ingresso especificamente para me ouvir. Se eu decepcionar, você não vai decepcionar. Ela disse com firmeza. Você vai tocar do mesmo jeito que tocou naquela primeira noite. Com verdade, com paixão, com toda a sua alma. Rafael olhou no espelho e viu não apenas um músico se preparando para um concerto, mas um homem que tinha reconstituído sua vida completamente. Ao lado dele estava a mulher que tinha tornado tudo isso possível, não apenas com dinheiro ou influência, mas com amor e fé no talento dele. Paola, tem uma coisa que nunca te perguntei, ele disse, se virando para ela. O quê? Você se arrepende? Da aposta, do casamento, de ter mudado sua vida toda por causa de um garçom que tocava piano? Paola sorriu. O mesmo sorriso que tinha dado naquela primeira noite quando percebeu que havia subestimado completamente Rafael. A única coisa de que me arrependo é ter demorado 40 anos para fazer uma aposta realmente importante. Do lado de fora do camarim, eles podiam ouvir o murmúrio da plateia se acomodando. Críticos musicais, outros pianistas, a família de ambos, amigos que tinham acompanhado toda a jornada deles. Dona Maria e seu Antônio estavam na primeira fila, vestidos com suas melhores roupas, orgulhosos além das palavras. Está na hora, disse o coordenador do evento, batendo na porta. Rafael pegou a mão de Paola e a beijou suavemente. Obrigado por acreditar em mim quando nem eu mesmo acreditava. Obrigada por me ensinar que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, é sobre encontrar alguém perfeito para você. Rafael caminhou até o palco e se sentou ao piano de cauda. A plateia ficou em silêncio, esperando. Ele olhou para as teclas, respirou fundo e começou a tocar. A primeira peça era a mesma Moonlight Sonata que havia tocado na festa de Paola, mas agora com uma interpretação completamente diferente. Não era mais sobre dor e frustração. Era sobre superação, sobre encontrar beleza na luta, sobre descobrir que, às vezes, os finais mais felizes começam com as apostas mais improváveis. Quando a música encheu a sala de concertos, Rafael soube que havia chegado em casa. Não apenas como músico, mas como homem. E na primeira fila, Paola aplaudia com lágrimas nos olhos, sabendo que havia feito a melhor aposta da sua vida. O concerto foi um sucesso absoluto. As críticas no dia seguinte foram entusiasmadas, falando de um novo talento que combina técnica impecável com profundidade emocional rara. Propostas para outros concertos começaram a chegar antes mesmo da semana terminar. 2 anos depois, eles estavam sentados no mesmo piano da mansão onde tudo começou, mas agora tocando a 4 mãos uma música que haviam composto juntos. Era domingo de manhã, e eles tinham desenvolvido o hábito de tocar juntos antes do café da manhã. Sabe o que eu acho mais engraçado de toda essa história? Paola disse sem parar de tocar. O quê? Eu fiz uma aposta bêbada achando que estava sendo esperta, que estava provando um ponto sobre como os homens de hoje não têm romance. E acabei descobrindo que o problema não era com os homens. Era comigo, que nunca tinha dado uma chance real para o amor aparecer. Rafael riu, fazendo uma variação melódica na parte dele. E eu pensei que estava aceitando uma aposta para provar meu talento musical. Mas na verdade estava apostando em nós dois, mesmo sem saber. A música deles ecoou pela casa. Uma melodia que falava de segundas chances, de coragem para apostar no desconhecido. De como, às vezes, as melhores coisas da vida começam com as decisões mais malucas. Do lado de fora, o sol nascia sobre a cidade, iluminando a mansão onde uma milionária solteirona havia feito a aposta mais importante da vida dela. E onde um garçom com sonhos musicais havia descoberto que, às vezes,
Para ganhar tudo, você precisa estar disposto a arriscar tudo. A música continuou, forte e doce, contando sem palavras a história de duas pessoas que aprenderam que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém que complete você, mas sobre encontrar alguém com quem você quer se completar todo dia. E que às vezes, as melhores sinfonias da vida começam com uma única nota tocada na hora certa, para a pessoa certa, por todas as razões certas. ¿Qué canción? Una de los monos árticos. Arctic Monkeys karaoke. ¿Qué canción me sé de Arctic Monkeys? Que sea de karaoke. Esta canción es tan buena que se la puede cantar. Padre, ¿es una clase de perversión? ¡No! Así tal cual. Me silenciaron, chiquillo. Estaba muy metida en mi canto. Me echaron literalmente, dijeron no. A todos, nos echaron. ¿Por qué? Dijeron ya, suficiente, se acabó la hora del ciber. No. Y yo estaba, exceso de canto, yo la estaba pasando súper bien. Qué terrible. Dance floor. Claudi, muchas gracias por ese raid. No sé por qué no se ve la alerta, pero muchas gracias. ¿Cierto? ¿Y fue un raid? No sé por qué no se le, no, la alerta como que está... Se retiró la alerta. No quiso trabajar hoy día. No quiso trabajar. Las alertas no quieren trabajar hoy día. ¿Qué está pasando? Me encantaría saber qué está pasando. Sí, corchete. No, qué lata lo de la alerta, pero muchas gracias. ¿Cómo están? El PC le está dando todo, lo está dando todísimo este PC. No, pero igual ahora fue que se cayó todo el servidor, ¿ok? No soportaron mi canto, eso es lo que pasa. No soportaron que yo cantara tan bien. Les dio envidia y dijeron, no, no, ella no puede seguir. ¿Qué les canto? Quería cantarles algo en español, yo creo. Sí, corchete. Sí. ¿Qué les canto? Necesitamos Soda Stereo. No me sé ninguna de Soda Stereo. No me sé ninguna, corchete, no me sé ninguna. Tengo que sabérmela bien, porque no puedo estar mirando la letra. Bueno, podría estar mirando la letra en segundo plano. En teoría podría. Mish. Como que Mish. Muchas gracias por ese follow. ¿Cómo estás? Oye, pero ¿por qué las alertas no? No me pescan mis alertas, no se ven, no sé por qué. Tengo todo bugueado hoy día. Pero muchas gracias, muchas gracias. Estamos haciendo karaoke mientras aplanamos.
This is my last resort. Suffocation from breathing. Basta con los bots. Ah, me ganaron, me ganaron. Ya. Ay, ¿qué pasó? Pero no puedo hacerla, ¿verdad? Making the eyes with me, also making my eyes at you. What it is that surprises me is that I don't really want you to. Your shoulders are frozen. But you're an explosion. Your name is so real, but I don't care for sun. Lights in my fuse, my results in a bang, ba ba bang, go. But that you look good on the dance floor. Voy a buscar karaoke porque no sé qué poner. Looking for. Voy a cantarles Lamento Boliviano. Así es. Les voy a cantar Lamento Boliviano y me van a tener que escuchar completa. Completa me van a tener que escuchar, no me importa porque ustedes están aquí conmigo y por mí. Cállate, cállate, no tengo el YouTube Premium, déjame. No tengo, yo no quiero tu dato, amiga, no quiero tu dato, lo siento. Cómprenme ustedes el premio. Party Time Karaoke. Tengo hambre. Estoy que pegado. Me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Oh, iba a gritarles, pero me dio vergüenza. Iba a gritarles, literalmente, con toda la emoción del mundo, pero me dio vergüenza. Y yo estoy aquí, borracho loco. Me roba el protagonismo. Estoy de acá, siempre pillo. Y yo te amaré por siempre. Nena, no te peines de la cama. Cállate, ya, no. Me molesta mucho que me robe. Oh. Me molesta que me robe el protagonismo. Chica, ¿quién eres tú? Literal. Les voy a cantar Baby de Justin Bieber.